Boa noite. Hoje eu e meu grupo vamos falar para vocês um pouquinho sobre as cruzadas. Bom, então vamos lá. As cruzadas são expedições militares de motivação cristã que ocorreu do século XI ao XIII na Idade Média. Eles tinham como objetivo ter a reconquista de Jerusalém, já que ela estava sob os controles dos árabes muçulmanos. Ao todo, foram 9 cruzadas que a Igreja considerou oficial, mas existiram várias outras cruzadas que eram consideradas secundárias. Com isso, em média, teve entre 15 a 16 cruzadas. Bom, em 1096 foi iniciada a Primeira Cruzada, mais conhecida como a Cruzada dos Mendigos, mas ela não foi considerada a primeira oficialmente pelo fato de não ter sido autorizada pela Igreja Católica. Nisso, ela foi iniciada pelo monge Pedro, eremita. Tinha por objetivo reconquistar Jerusalém e massacrar judeus e muçulmanos que atrapalhassem o caminho dele. Mas por não ter apoio da Igreja Romana e nem do Império Bizantino, eles foram derrotados. E no mesmo ano houve a Cruzada dos Nobres, que eram católicos da Europa, que buscavam salvação e aumento de poder. Eles se aliaram ao Império Bizantino e conseguiram reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. Em 1147, teve a Segunda Cruzada, que através do sultão Saladino, os muçulmanos reconquistaram Jerusalém. Porém, os cristãos não obtiveram apenas derrotas, pois o infante Dom Afonso Henriques conseguiu conquistar Lisboa dos mouros. A Terceira Cruzada ocorreu em 1189, que envolveu poderosos reis de grandes reinos europeus. Os reis Filipe Augusto da França, Frederico Barba-Ruiva do Sacrato Império e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra partiram e conquistaram cidades no caminho para o Oriente, mas foram derrotados em Jerusalém. Nisso, Ricardo Coração entrou em um acordo com Saladino de abertura da cidade para peregrinação cristã. Em 1202 a 1204, houve a Quarta Cruzada chamada Comercial. Os comerciantes de Veneza, apoiados pelo Papa Inocêncio III, invadem Constantinopla e obtêm o controle comercial do mar Mediterrâneo. A Quinta Cruzada ocorreu em 1217 até 1221. Os cruzados iriam primeiro reconquistar o Egito para depois reconquistar Jerusalém. O sultão do Egito ofereceu Jerusalém em troca de paz para que não houvesse uma guerra, mas eles não aceitaram a proposta. E por falta de reforço na batalha, os cruzados perderam e tiveram que voltar para a Europa. A Sexta Cruzada aconteceu em 1228 a 1229. Foi a única que foi pacífica, pois o imperador Frederico II da Alemanha conseguiu negociar sobre posse de Nazaré, Belém e Jerusalém durante 10 anos. Em 1248 e 1254, ocorreu a Sétima Cruzada, em que os cristãos tentaram invadir o Egito novamente, antes que chegassem a Jerusalém. E aconteceu que a mesma coisa deles não aceitarem a proposta dos egípcios que queria Jerusalém, nessa eles acabaram perdendo novamente e ainda teve seu líder e o rei da França, Luís, capturado, para que eles pagassem uma quantia alta em troca da liberdade. No ano de 1270, teve a Oitava Cruzada, em que o rei Luís IX volta ao país insatisfeito com as derrotas que teve. Mas ele volta com o intuito de cristianizar o sultão. Porém, chegando lá, ele acabou morrendo de uma doença grave, o escorbuto, que é a falta severa de vitamina C no organismo. Já a Nona Cruzada, que ocorreu entre 1271 e 1272 e foi liderada pelo príncipe Eduardo I, podemos considerá-la como a oitava, já que ela obteve sucesso. Diante dessa análise, é percebível que os cristãos não conseguiram tomar posse da Terra Santa, pois ela estava protegida pelos árabes. Assim, as cruzadas foram essenciais para grandes mudanças na Europa, como a reabertura do mar Mediterrâneo à navegação e ao comércio.
A terceira cruzada. Bom, o principal objetivo das cruzadas era a libertação de Jerusalém, e como os cristãos não alcançaram o objetivo, eles acabaram entrando em acordo com o domínio árabe para visitar os principais pontos da cidade em determinadas épocas, desta forma conseguindo adorar o seu Deus.